10 de dezembro de 2025, leitura de Provérbios, capítulo 10. Você que está novo aqui no canal, todos os meses desde 2023, nós fazemos a leitura diária de Provérbios. Nós sempre fazemos a leitura do capítulo do dia. Hoje é dia 10, vamos ler Provérbios 10. O filho sábio é a alegria do seu pai, mas o filho sem juízo é a tristeza de sua mãe. Você que é pai, você que é mãe, você tem um compromisso de educar o seu filho no caminho da sabedoria. Você tem o compromisso de levar o seu filho e sua filha para o estudo bíblico, para que ele, para que ela possam ter contato com a palavra de Deus. Sempre que você instrui o seu filho, a sua filha no caminho de Deus, aprendendo a palavra de Deus, como que você instrui o seu filho no caminho de Deus? Levando para a escola bíblica dominical. É isso que vai trazer o conhecimento, o relacionamento com a palavra. A palavra, a Bíblia, ela não é um livro qualquer. Quando você medita na Bíblia, na palavra, você está conhecendo a pessoa de Jesus. Em Apocalipse, no capítulo 19, está escrito que Jesus é a palavra. Quando você medita na Bíblia, você medita na palavra de Deus, você tem comunhão e relacionamento com Deus. Você tem comunhão e relacionamento com Jesus. Então, o filho sábio é a alegria do seu pai, significa você que é pai, você que é mãe, leve o seu filho para que seja instruído no caminho do Senhor, para que ele lhe dê alegria. Agora, o filho sem juízo é a tristeza de sua mãe. Se você não cuida da instrução, da orientação do seu filho, do relacionamento dele, do relacionamento dela com a palavra de Deus, você terá tristeza no futuro. Versículo 2. E esse versículo também diz o seguinte: você que quer poupar o seu pai e a sua mãe de dissabores, de tristeza, seja um filho sábio. Você pode até não ter recebido tudo aquilo que você esperava do seu pai e da sua mãe. Talvez você esteja com alguma raiva, mágoa, talvez você esteja com alguma dor no coração, talvez com algum sentimento de rancor, dizendo: meu pai e minha mãe não foram os melhores pais para mim. Mas a questão não é sobre como eles foram como pais ou mães, mas é o que você quer ser como filho. O fato de um pai ou uma mãe não terem sido bons não significa que você deva ser um filho mau, não significa que você deva ser um filho ruim. É sobre você. Que tipo de pessoa você é? Que tipo de pessoa você está se transformando? É sobre você também. Versículo 2. Aquilo que se consegue com desonestidade não serve de nada, mas a honestidade livra da morte. Quando você segue na honestidade, você não tem o que temer. Você não vai correr o risco de tomar uma bala ou de ser levado para uma emboscada como vingança porque você enganou alguém. A honestidade traz segurança, livra da morte. Versículo 3. O Senhor Deus não deixa que os bons passem fome, mas impede os maus de conseguirem o que tanto querem. Quando você anda no caminho do bem, Deus ele sempre toca em alguém, ele sempre prepara alguém para que estenda a mão para você. Agora, quando você age no caminho do mal, você quer conseguir alguma coisa, você pode até conseguir fazer aquilo que você queria, agindo com maldade por um tempo, mas sempre tem o dia do juízo, o dia em que Deus realiza a cobrança, e nesse dia você não escapa da justiça dele. Versículo 4. O preguiçoso fica pobre, mas quem se esforça no trabalho enriquece. Então, aquele que fica preguiçoso, aquele que não faz a sua parte, acaba empobrecendo. Agora, quem se esforça no trabalho enriquece. Versículo 4 fala sobre a importância de você ser diligente. Nós já meditamos em Provérbios, capítulo 6, e nós vimos aqui no versículo 6: preguiçoso, aprenda uma lição
com as formigas. 7. Elas não têm líder, nem chefe, nem governador. Versículo 8. Mas guardam comida no verão, preparando-se para o inverno. Você precisa ter iniciativa. Você não deve aguardar que alguém diga para que você busque uma nova oportunidade, um novo negócio, um novo emprego, uma nova fonte de renda. Nós falamos a respeito de todos esses assuntos na leitura de Provérbios 9. Então nós comentamos que no mundo, se você busca a sabedoria e amplia o seu repertório, que é o conjunto de conhecimentos que você tem a respeito das coisas da vida, você tem novas habilidades, você tem mais de uma fonte de riqueza, mais de uma fonte de rendimento. Quando um negócio não vai bem, está em crise, você tem uma segunda, uma terceira, uma quarta fonte de riqueza que trazem para você a provisão. Aqueles que trabalham 20, 30 anos sempre repetindo as mesmas coisas e não pensam que um dia a empresa em que você trabalha pode falir, pode fechar. Um dia esse negócio que você está trabalhando pode não ser mais útil. Há muitos anos atrás, as pessoas que imprimiam fotografias ganhavam a sua fonte de renda. Hoje, com os celulares, quem imprime fotografias? Você percebe que se uma pessoa montou uma empresa de impressão de fotografias há muitos anos atrás, que era uma grande fonte de lucro, hoje não tem mais a mesma quantidade de dinheiro. O mundo vai mudando e você precisa se atualizar. Agora, as formigas, elas são um exemplo. Elas aproveitam o verão. O verão pode ser a sua juventude, pode ser a oportunidade de você aprender algo novo. Nós lemos em Provérbios 4. Provérbios 4 fala aqui, ó, versículo 5. Procure conseguir sabedoria e compreensão. Não esqueça nem se afaste do que eu digo. Versículo 7. Para ter sabedoria é preciso primeiro pagar o seu preço. Você precisa pagar o seu preço para que você tenha sabedoria para investir em vários negócios. Você precisa pagar o preço, você precisa se dedicar, você precisa se inscrever em um curso, você precisa se dedicar para aprender uma nova habilidade. Mas todos esses aprendizados para que você possa ter o seu negócio, para que você tenha 2 ou 3 habilidades, ajudam você. Então, busque sabedoria, invista o seu tempo em aprender coisas novas para que você não fique acomodado. Se você fica acomodado, preguiçoso no contexto de Provérbios, não é só aquele que não trabalha. Às vezes a pessoa trabalha muito, mas ela não está usando a sabedoria. Ela trabalha muito, quando ela chega em casa ela fala, estou cansado. Então, essa é a minha vida. Mas tire o final de semana para aprender algo novo que vai colocar você em um novo posto em que você vai poder ter um trabalho mais bem remunerado com uma condição melhor. Então o preguiçoso fica pobre, mas quem se esforça no trabalho enriquece. Não é quem se esforça no trabalho que tem, mas é quem se esforça no trabalho de adquirir sabedoria. Quem se esforça no trabalho de aprender coisas novas. Quem se esforça no trabalho de correr atrás de novas oportunidades. Isso, esse trabalho de adquirir sabedoria, de aumentar o seu repertório, que vai trazer riqueza. Versículo 5. Quem tem juízo colhe no tempo certo, mas quem dorme na época da colheita passa vergonha. Então veja, quem tem juízo vai plantando sabedoria, conhecimento, aumentando as habilidades e vai colher no tempo certo. Mas quem dorme na época da colheita passa vergonha. Quem dorme na época... Tem pessoas que já estão na época da colheita e deixam passar aquilo que elas plantaram. Não deixe passar aquilo que você já plantou na sua vida. Colha. Mas o versículo 5, tenha juízo para plantar novas sementes, para que você tenha colheitas no futuro. O versículo 5, na verdade, ele é um complemento do versículo 4. Você precisa plantar, buscar sabedoria, oportunidades
Isso vai trazer riqueza, isso vai trazer prosperidade. Versículo 6. Os bons são abençoados, as palavras dos maus escondem a sua violência. Os bons são abençoados, Deus abençoa aqueles que fazem o bem. As palavras dos maus escondem a sua violência. Os maus são aqueles que guardam inveja no coração e muitas vezes elogiam a pessoa que está sendo invejada, mas no coração elas escondem a sua violência. Os maus são aqueles que são falsos, aqueles que dão os tapinhas nas costas e dizem que a pessoa está indo muito bem, mas no coração elas desejam o mal para aquela pessoa. Então o versículo 6 está dizendo que você não deve acreditar em tudo o que as pessoas dizem a você, porque nem sempre a pessoa que te elogia realmente deseja o seu bem. As palavras dos maus escondem a sua violência. Tem pessoas que dizem que são suas amigas, mas elas deixam algumas atitudes delas escapar. Quando, por exemplo, você conta uma situação ruim que aconteceu com você e a pessoa dá uma risadinha, quando você faz uma piada, quando você vê que a pessoa folga, a pessoa fica alegre, sempre que você fala de algo que deu errado na sua vida, mas a pessoa sempre fala, mas eu estou com você. Então preste atenção nas atitudes das pessoas. As atitudes falam mais do que as palavras. As atitudes mostram o que a pessoa realmente pensa a seu respeito. Se a pessoa às vezes elogia muito você, mas pelas suas costas ela toma outras atitudes, fique atento com isso. Versículo 7. Os bons serão lembrados como uma bênção, porém os maus logo serão esquecidos. Quando as pessoas falam a respeito do seu nome, o que elas pensam? Elas pensam em você como alguém que é uma boa pessoa, ou elas lembram dos males que você causa para os outros? Versículos bons serão lembrados como uma bênção. Ser lembrado como uma bênção é uma coisa importante se você busca uma boa oportunidade. Se você sempre é lembrado como alguém que faz o mal para o próximo, você não vai ser chamado para as melhores oportunidades. Então, em Provérbios 22 está escrito que a boa reputação vale mais do que ouro e do que prata. Por quê? Ter um bom nome significa que você vai ter as oportunidades com as melhores pessoas, nos melhores lugares. Cuide da sua imagem, cuide de como as pessoas lembram a respeito do seu nome. Quando falam seu nome, o que pensam de você? Versículo 8. Quem tem juízo aceita os bons conselhos. Quem não tem cuidado com o que diz, acaba na desgraça. Então, quem tem juízo, quem busca sabedoria, aceita os bons conselhos. Nós fizemos a leitura de Provérbios 9 ontem, e nós falamos que Provérbios 9, no versículo 1, fala que a sabedoria construiu a sua casa sobre 7 colunas. E nós comentamos que as 7 colunas da sabedoria são a instrução. Aquele que busca sabedoria busca sempre se instruir, busca sempre novas informações. Depois, ele busca conhecimentos, que é a segunda coluna da sabedoria. Com os conhecimentos, com a instrução, as informações e os conhecimentos, a pessoa muitas vezes tem dúvidas e ela pode buscar conselhos nas pessoas que têm mais experiência naquele negócio, naquele assunto. E depois dos conselhos, ela usa a quarta coluna da sabedoria, que é a inteligência. Ela usa todas as informações que ela colhe com a instrução, ela usa os conhecimentos e os conselhos e ela exercita o seu esforço de usar a sua inteligência para chegar na quinta coluna, que é o entendimento. Com o entendimento a respeito daquele assunto, a pessoa tem discernimento, que é o que? A clareza a respeito da decisão que tem que tomar. E com discernimento, a pessoa tem a sétima coluna, que é a prudência. A prudência é a capacidade de escolher a melhor alternativa para cada momento. Um exemplo é um bom prato de feijoada é muito bom para um almoço de sábado, mas deve ser recusado à meia-noite de domingo, porque não é apropriado para aquele momento. A prudência é a capacidade de
escolher a melhor alternativa para cada momento da vida. Então, nós falamos sobre isso ontem, e quem tem juízo aceita os bons conselhos. Conselhos são a terceira coluna da sabedoria. Então, as 7 colunas da sabedoria são a instrução, os conhecimentos, os conselhos, depois a inteligência, depois o entendimento, o discernimento e a prudência. Quem tem juízo aceita os bons conselhos. Quem tem juízo busca instrução, busca conhecimentos e busca conselhos com as pessoas que têm resultados positivos naquele assunto, para que possam usar a inteligência e avançar para o entendimento, para o discernimento e para a prudência. Agora, quem não tem cuidado com o que diz, acaba na desgraça. Quem não presta atenção no que está falando, acaba na desgraça. Versículo: precisamos tomar cuidado com o que falamos. Jesus disse que a nossa boca fala aquilo que o nosso coração carrega. Pessoas que usam palavras negativas, dizem assim: eu não posso, eu não consigo, eu sou muito fraco, eu não sou tão inteligente, eu não sou tão isso, tão aquilo, eu não sou filho do fulano, eu não sou filho da cicrana. Não diga essas palavras. Quem não tem cuidado com o que diz, acaba na desgraça. Se você só fala palavras negativas a seu próprio respeito, você mesmo está se destruindo, você mesma está destruindo a sua própria vida. Você fala palavras negativas, os seus próprios ouvidos escutam essas palavras negativas, o seu cérebro escuta, processa essas informações e você fica sobrecarregado, sentindo que você não tem nenhum valor. Diga palavras boas. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, que é Filipenses capítulo 4, versículo 13. Lembre do Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Quando você percebe que falta alguma coisa, diga: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Se você está doente, diga: o Senhor é meu pastor, eu vou sair dessa, Ele vai me dar saúde. Se você está um pouco fraco, diga: Deus é a minha força. Se você está se sentindo sozinho, abandonado, diga: o Senhor é meu pastor, o Senhor está comigo. Então, Jesus me deu o Espírito Santo, o Consolador. Diga palavras que elevam você. E também cuide do que você fala com os outros. Se você vive falando palavras negativas para os outros, ninguém quer pessoas negativas à sua volta. Então, cuide do que você diz. Versículo 9: a pessoa honesta anda em paz e segurança, mas a desonesta será desmascarada. Então aqui mais um versículo sobre honestidade. Se você é honesto, você tem paz e segurança. Se você é desonesto, pare de fazer isso. Você vai ser desmascarado. O desonesto não consegue se sustentar pelo resto da vida. Você pode ganhar uma vantagem ou outra, mas tem um momento em que você é descoberto, e nesse momento, como fica a sua reputação? Nós falamos aqui de você cuidar aqui do versículo 7, os bons serão lembrados como uma bênção, que você tem que cuidar da sua imagem, da sua reputação, do seu bom nome, porque o seu nome é a sua marca. Como você tem marcado as pessoas, que você seja marcado como uma pessoa honesta. Versículo 10, quem esconde a verdade causa problemas, mas quem critica com franqueza trabalha pela paz. Então, esconder a verdade nunca é bom. A mentira acaba destruindo o progresso. Quando você enfrenta aquilo que precisa ser corrigido, quando você corrige os processos, aquilo que está falhando e que não está dando certo, quando você critica com franqueza, você fala: isso aqui está ruim, não pode continuar. Então você terá paz. Agora, se você esconde, quando você tem, por exemplo, um colaborador no seu negócio, na sua empresa, que não fez algo bom, você fala: não, deixa para lá. Você não pode deixar para lá, você tem que criticar com respeito, chama o colaborador em particular, aponta aquilo que ele precisa melhorar. Você precisa fazer reuniões e apontar aquilo que é a meta da empresa. Você precisa fazer a correção. Você também tem que fazer a sua autocorreção. Você também precisa se autocriticar, verificar o que precisa ser melhorado e ser franco, aceitar: não, isso aqui não está bom, eu tenho que corrigir isso. E não só criticar, mas também agir.
Porque tem pessoas que sabem o que precisa ser corrigido, mas não agem, né? Então, você precisa criticar e também corrigir aquilo que, com franqueza, para que você possa buscar caminho, alcançar caminhos melhores, resultados melhores. Versículo 11. As palavras dos bons são uma fonte de vida, mas as palavras dos maus escondem a sua violência. Mais uma vez aqui, as palavras dos maus escondem a sua violência. Tome cuidado com os elogios. Pessoas podem esconder inveja e despeito, né, nas palavras elogiosas que apresentam. Agora, as palavras dos bons são uma fonte de vida. As palavras dos bons colocam você para cima, dão vida, trazem alegria quando você está triste. Ande, cerque-se de pessoas que têm palavras boas. Não ande com pessoas que colocam você para baixo, pessoas que têm palavras negativas. Tem pessoas que andam com amigos que colocam elas para baixo e elas continuam andando com aquelas pessoas. É uma tolice andar com pessoas que querem o seu mal ou que só falam palavras negativas. Versículo 12. O ódio provoca brigas, mas o amor perdoa todas as ofensas. Então, cuide do seu coração. O seu coração, se você carrega ódio, você carrega falta, se você não perdoa alguém, você fica o tempo todo envolvido em brigas. Agora, o amor perdoa as ofensas, reconstrói os relacionamentos, muda os relacionamentos para o bem, para o melhor. Se você foi enganado, traído por alguém, você tem que perdoar essa pessoa pelo seu próprio bem. Você não pode nunca carregar nenhum tipo de mágoa com você. A mágoa que você carrega de alguém vai colocar uma algema em você com essa pessoa. Você sempre vai estar algemado, pensando: aquela pessoa me fez o mal, aquela pessoa me fez o mal. E quando você não perdoa, você vai ter ressentimento. Aquilo que deveria ficar no passado, você vai ressentir. Ressentimento significa que você fica sentindo aquela mesma coisa ruim e negativa o tempo todo. E ninguém vive carregando o tempo todo um sentimento negativo. Então, perdoe e corte a pessoa do seu círculo de pessoas mais próximas. Tem pessoas que falam que perdoar significa que você tem que passar uma borracha e continuar andando com aquela pessoa. Se aquela pessoa mostrou que não é leal, não é fiel, que é uma pessoa ruim, você não tem que andar com pessoas ruins. O Salmo de número 1 fala que bem-aventurado é o varão que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não senta na roda dos escarnecedores. Uma pessoa que faz coisas ruins é uma pessoa que é pecadora, uma pessoa que faz coisas que não faz coisas boas. O Salmo de número 1 fala: fique longe, não pare no caminho delas. Então, não é que você não perdoou de verdade. Você perdoa, mas você não pode andar com as pessoas que fazem coisas erradas. E uma pessoa que trai as outras e que faz coisas que são ruins para as outras é uma pessoa que mostra que anda no caminho do pecado. Então você não pode andar com essas pessoas porque a própria Bíblia fala: não ande com pessoas que são más, que são desonestas, que são desleais, porque isso vai trazer o mal. Então, o versículo 12, o ódio, carregar o ódio é uma tolice. Largue o ódio. Se a pessoa fez alguma coisa ruim, gerou um prejuízo a você, esqueça dessa pessoa, porque com a paz e seguindo no caminho de Deus, você vai conseguir reconstruir aquilo que você perdeu, porque com a sabedoria de Deus, Deus vai mostrar caminhos novos para você e você vai conseguir encontrar e recuperar tudo aquilo que você perdeu quando você está com Deus e vai ter muito mais quando você abandona o ódio. Abandone o ódio. O ódio provoca brigas, mas o amor perdoa todas as ofensas e o amor à sua própria vida, né? E a Deus em primeiro lugar vai levar você para caminhos melhores. 13. A pessoa sábia diz palavras de sabedoria, mas aquela que não tem juízo precisa ser castigada. Ande com pessoas sábias, elas vão dizer palavras de sabedoria. Agora, a pessoa que não tem juízo, que está à sua volta, ela tem que ser castigada. A pessoa que não tem juízo
você precisa castigar como? Arrancando do seu círculo de amigos. Se alguém vive falando tolices para você, você não pode dizer, mas é tão legal essa pessoa, vou continuar andando com ela. Se você continua andando com essa pessoa, ela vai gerar prejuízos para você. Salvo se a pessoa é o seu marido, a sua esposa, o seu pai, a sua mãe, que você tem o dever de ajudar essa pessoa para que ela consiga mudar a rota. Se é uma pessoa aleatória, você não tem que ficar ali caminhando com essa pessoa. Corte as pessoas que não têm sentido na sua vida. Versículo 14. Os sábios guardam todo o conhecimento que podem, mas o tolo, quando fala, logo traz desgraça. Nós falamos sobre isso quando nós fizemos a leitura de Provérbios 4. Provérbios 4, veja aqui no versículo 7. Para ter sabedoria é preciso primeiro pagar o seu preço. Para que você tenha sabedoria, você precisa se esforçar. Você precisa buscar a instrução, você precisa correr atrás de estudar, de querer ter sabedoria. Sabedoria dá trabalho. Sabedoria exige muitas vezes dedicação do seu recurso financeiro para comprar um curso, para dedicar o seu tempo. Muitas vezes vai exigir que você estude de madrugada, muitas vezes vai exigir que você faça um esforço pagando o preço de um final de semana, que você vai abrir mão de uma diversão para adquirir um conhecimento novo. Mas esse conhecimento novo, essa sabedoria, vai ajudar você. Então, para ter sabedoria, é preciso primeiro pagar o seu preço. Use tudo o que você tem para conseguir a compreensão. Use tudo o que você tem para ter sabedoria. Voltando aqui no Provérbios 10, versículo 14. Os sábios guardam todo o conhecimento que podem, mas o tolo, quando fala, logo traz desgraça. O tolo não sabe de nada. Ele dá opiniões. Ele não baseia o que fala em conhecimento. E ele acaba, muitas vezes, trazendo prejuízo. Por isso, não é bom você andar rodeado de amigos tolos, porque uma opinião tola pode impactar a sua vida. Você está na dúvida sobre se faz ou não faz um negócio. Você conversa com um amigo tolo, ele dá a sua opinião, você fala, eu vou por essa aí, porque tem o envolvimento emocional daquela amizade com aquela pessoa. E você acaba caindo, escorregando. Quantas pessoas entraram em relacionamentos que trouxeram desgosto porque tinha um amigo, uma amiga que era tolo, que era tola, que disse, é legalzinho, a pessoa é bonitinha, a pessoa é isso, a pessoa vai ser bom para você. E aí as pessoas falam, por que eu fui seguir o conselho daquele amigo? Por isso, ande com pessoas sábias, e guarde o conhecimento. Porque quando o tolo fala, ele logo traz a desgraça. Procure ter sabedoria, procure agir com conhecimento, para que você não tropece. Versículo 15. A riqueza protege os ricos e a pobreza destrói os pobres. Nós já comentamos que quando você medita em provérbios, você acaba naturalmente obtendo riquezas. Aqui em Provérbios, no capítulo 3, nós vemos que, veja, versículo 1, filho, não esqueça os meus ensinamentos, lembre sempre dos meus conselhos. Versículo 2, os meus ensinamentos lhe darão uma vida longa e cheia de sucesso. Então, a leitura de Provérbios é para que você siga nos ensinamentos e nos conselhos de Provérbios, que são conselhos sábios, porque isso vai trazer uma vida longa e cheia de sucesso. O capítulo 3 de Provérbios, no versículo 16, fala que a sabedoria oferece uma vida longa e também riquezas e honras. Então existe uma promessa de que se você andar na sabedoria, e a sabedoria é o próprio Deus, você vai ter uma vida longa e você vai ter também riquezas e honras. As riquezas, elas são a consequência, o resultado daqueles que andam na sabedoria. Muitas pessoas dizem que ter riqueza é pecado, mas só é pecado ter riqueza se você só tem dinheiro.
Se você só tem dinheiro e só pensa no dinheiro, na riqueza financeira, aí você só é uma pessoa muito pobre. Porque, veja, a riqueza protege os ricos. Quando você tem riqueza espiritual, quando você tem relacionamento com Deus, quando você é uma pessoa que tem conhecimento, riqueza no conhecimento da palavra de Deus, você tem uma riqueza. Essa riqueza protege você que está rico no seu relacionamento com Deus. Agora, a pobreza dos pobres destrói os pobres, a pobreza deles, a falta de conhecimento de Deus, a falta de conhecimento da palavra de Deus, que traz orientação, que traz instrução, é o que destrói os pobres. A riqueza protege os ricos, o conhecimento da palavra de Deus leva a pessoa a buscar a sabedoria, a buscar conhecimento, a crescer e se desenvolver, a escolher uma boa pessoa para o casamento, a escolher bons colaboradores para a sua empresa, a buscar informação e estudo antes de abrir um negócio, porque Provérbios, que é palavra de Deus, fala isso. A riqueza protege os ricos, mas a pobreza destrói os pobres. Então, busque sabedoria, busque relacionamento com Deus. Quando nós fizemos a leitura de Provérbios 4, no dia 4 desse mês, nós falamos que existem dois tipos de sabedoria. A sabedoria vertical, que é a sabedoria que vem de cima para baixo, que é a sabedoria de Deus para nós, que você consegue pela oração, pela leitura da palavra e pela comunhão com Deus, e a sabedoria horizontal, que é a sabedoria que está ao nosso redor, na frente dos nossos olhos. Essa sabedoria horizontal é a busca de informações, conhecimentos a respeito dos negócios dessa terra, dessa vida. Então, quando você busca a sabedoria vertical e tem um relacionamento com Deus, você tem essa riqueza. Quando você tem sabedoria horizontal, aumenta o seu repertório. O que é repertório? É o conjunto de conhecimentos que você tem aqui nessa terra. Uma pessoa que viaja, uma pessoa que aprende a tocar um instrumento musical, uma pessoa que aprende uma nova língua, uma pessoa que procura aprender várias habilidades. Ela tem sabedoria horizontal. Essa reunião de conhecimentos é riqueza. E aqueles que são ricos, se uma habilidade, um negócio não vai bem, ela consegue ter a sua proteção. Se ela tem uma empresa que vende roupas e outra que vende relógios, se em uma época as roupas não estão indo bem, a venda dos relógios está indo bem, a venda de um outro produto vai indo melhor. Então a riqueza protege os ricos. Agora a pobreza destrói os pobres. A riqueza espiritual protege os ricos. Eles ficam cheios da presença de Deus. A pobreza destrói os pobres. A pobreza espiritual leva às vezes a pessoa que tem muito dinheiro a andar em ansiedade, a andar com preocupações, a andar com problemas de saúde por preocupações, porque a pessoa sente o vazio na alma. Ela tem o quê? Pobreza espiritual. Então busque riqueza no seu espírito, busque riqueza também aprendendo coisas novas aqui nessa terra. Busque a sabedoria vertical e a sabedoria horizontal. Você terá riqueza e a riqueza protege os ricos, mas a pobreza destrói os pobres. Versículo 16. O trabalho dos bons produz vida, mas o resultado do pecado é somente mais pecado. Pecado significa errar o objetivo. Quando você faz um trabalho bem feito, você está acertando o objetivo. Todo trabalho que você faz tem que buscar um resultado, e você tem que buscar sempre o melhor resultado. O trabalho dos bons, aqueles que entendem que o trabalho tem que buscar um bom resultado, produz vida. Agora, o resultado do pecado, o resultado da preguiça é pecado. É você não fazer todo o esforço que tem que ser feito. O resultado da preguiça é somente mais pecado. O resultado da preguiça, do pecado, de não fazer o que tem que ser feito como tem que ser feito, é mais pecado. É o que? É o resultado negativo, é o prejuízo, é o dano, é o erro. Então, o resultado do que não atinge o objetivo é somente mais coisas erradas.
O resultado de um caminho errado é mais caminho errado. O pecado é errar o alvo, errar o caminho, errar o objetivo. Versículo 17. Então, o versículo 16 fala: procure sempre corrigir os seus caminhos, acertar, corrigir, aperfeiçoar. Versículo 17. Aquele que aceita ser repreendido anda no caminho da vida, mas quem não aceita cai no erro. Aceite a repreensão, aceite a crítica, aceite a correção, faça autocrítica. Use o eu observador. O que é eu observador? Nós, seres humanos, Deus deu para nós a capacidade de nós abstrair de nós mesmos. Nós conseguimos sair e olhar para nós mesmos como se estivéssemos do lado de fora. Então use essa técnica do eu observador. Eu saio para o lado de fora e olho para mim mesmo, prestando atenção no que eu falo, no que eu faço, em que caminho eu tenho seguido. Versículo 18. Com as suas palavras e para consertar e escapar do erro. 18. Com as suas palavras o mentiroso esconde o seu ódio. Quem espalha mexericos não tem juízo. Fuja das pessoas fofoqueiras, mexeriqueiras. A pessoa que fala mal dos outros, fala mal de você também. Versículo 19. Quanto mais você fala, mais perto está de pecar. Se você é sábio, controle a sua língua. Então pense no que você fala, controle a sua língua. O sábio, ele pensa no que fala. O tolo vai despejando a sua tolice. 20. As palavras dos bons são como a prata pura, as ideias dos maus não têm valor. Então preste atenção nas palavras dos bons. Versículo 21. As palavras dos bons fazem bem a muita gente, mas a falta de juízo leva à morte. Veja, busque sempre o conhecimento. Versículo 22. A bênção do Senhor Deus traz prosperidade, nenhum esforço pode substituí-la. Se você tem relacionamento com Deus, amizade com Deus, e tudo que você faz, os seus planos estão na direção de Deus, como diz em Provérbios 16, versículo 3, aqui ó, em Provérbios 16, no versículo 3 está escrito: peça a Deus que abençoe os seus planos e eles darão certo. Coloque Deus em primeiro lugar nos seus planos e os seus planos vão dar certo. Então, se você anda nos planos de Deus, aqui voltando para o versículo 22, a bênção do Senhor Deus traz prosperidade. Quando você pede a bênção para Deus, você obtém a prosperidade. Nenhum esforço pode substituí-la. Você pode se esforçar e se esforçar, mas se você não tem a direção de Deus, você não vai ter o mesmo resultado. Deus, quando você cria planos e segue todas essas orientações de Provérbios, que é a palavra de Deus, que é como Deus quer que você administre os seus negócios e a sua vida, você vai receber a bênção dele. Vamos lembrar que nós somos espírito, alma e corpo. O nosso espírito precisa estar entregue a Deus para que você possa ter a sua vida repleta de alegria. Existe um vazio na nossa alma que só pode ser preenchido por Deus. Tem pessoas que são muito ricas, mas elas sentem um vazio. Por quê? Elas não estão cuidando da sua vida espiritual. Então você precisa cuidar da sua vida espiritual para ter o Espírito Santo com você e ter essa alegria, a vida espiritual. Nós temos uma alma. A nossa alma inclui os nossos pensamentos, os nossos desejos e as nossas vontades. Se você tem um espírito abatido, o que você vai carregar na sua alma são pensamentos de morte, pensamentos de ansiedade, de depressão. Você vai ter vontade de comer em excesso ou não vai ter vontade de comer, e os seus desejos vão ser de comprar em excesso ou de se trancar em um quarto e ficar mal. Por quê? Porque isso é o reflexo de um espírito abatido. Por isso que você precisa cuidar do seu espiritual. Um espírito fortalecido em Deus vai ter pensamentos positivos, pensamentos de progresso, pensamentos de vitória. Você vai ter desejos e vontades de fazer coisas boas, de fazer coisas que são agradáveis, e você vai cuidar do seu corpo. Uma pessoa que está com seu espírito tratado tem desejo de cuidar de si mesma, tem desejo de ajudar o próximo, tem pensamentos positivos em relação a si mesma
e pensamentos positivos em relação às outras pessoas. Uma pessoa que tem o espírito mau, ela pensa coisas negativas e faz coisas ruins que afetam o seu próprio corpo. Muitas pessoas se prostituem porque elas pensam que não tem valor. Então elas pensam assim: se eu sair com essa pessoa, pelo menos eu consegui sair com essa pessoa, isso me dá valor. Nunca faça a medida do seu valor por causa de outra pessoa. Você tem valor. Deus fez você a imagem e semelhança dele. Você tem valor para Deus. E você precisa entender o seu valor para que você não se entregue para prostituição nem adultério, como algumas pessoas se entregam, porque elas entendem que ali elas têm valor. Tem mulheres que saem com homens casados porque quando ela sai com um homem casado, ela tem aquela sensação de vitória. Ela tem aquela sensação, conseguir sair com aquele homem que é casado, então eu tenho mais valor do que a esposa dele. Tem homens que quando saem com uma mulher casada dizem: consegui mostrar o meu valor. Você não está tendo valor quando você faz isso. Você está, na verdade, com uma visão distorcida de quem você é. Você tem valor. Deus ama a sua vida e Ele quer que você entenda o seu valor. Versículo 23. Deus ele tem uma pessoa reservada para você, para que você possa ter o seu casamento com felicidade e alegria. Eu estou falando aqui para alguém que precisa ouvir essa palavra e entender que Deus ama você. Versículo 23. Para o malvado fazer o mal é divertimento, mas a pessoa sensata, a pessoa que tem juízo, que tem sensatez, bom senso, ela encontra prazer na sabedoria. Que você tenha sabedoria, bom senso, sensatez. 24. Quando o mal tem medo de alguma coisa, é isso mesmo que lhe acontece, mas a pessoa direita consegue o que deseja. Aquele que faz o mal, ele sempre tem medo de um dia ser descoberto. Outro dia, um traficante de drogas disse que com muito dinheiro ele comprou mansão e carros importados, mas ele não dormia porque ele tinha medo que um dia a polícia invadisse a casa dele, e isso um dia aconteceu. Ele viveu durante alguns anos no luxo, mas todos os dias ele disse: eu não dormia. E ficava com medo de ser descoberto e preso. Chegou o dia em que a polícia o descobriu e ele foi preso mesmo. Mas a pessoa direita, aquela que faz as coisas passo a passo, ela alcança o que ela deseja com paciência e fazendo a coisa certa. Esse preso, ele teve a chance de conhecer a Jesus dentro da prisão pela obra do evangelismo e hoje ele é um cristão. E ele contou que atualmente ele vive muito mais em paz do que na época em que ele tinha mansão e carros importados à custa da droga. Versículo 25. Vem a tempestade e acaba com os maus, porém os honestos continuam sempre firmes. A tempestade é algo inesperado. Então, quando vem algo inesperado, os maus acabam sendo descobertos. Agora, Deus, ele protege quem é honesto. Ele guarda aqueles que são honestos. Versículo 26. Nunca mande um preguiçoso fazer alguma coisa. Ele será tão irritante como vinagre nos dentes ou fumaça nos olhos. Então, fuja dos preguiçosos. Versículo 27. Quem teme o Senhor tem vida longa, porém os maus morrem antes do tempo. Quem tem o temer aqui significa ter absoluto e extremo respeito. Quem tem absoluto respeito pelo Senhor tem vida longa, porém os maus morrem antes do tempo. 28. A esperança dos bons traz alegria, mas os planos dos maus dão em nada. Então, os bons criam planos e eles esperam pelos seus resultados, eles alcançam os seus resultados. Mas os planos dos maus dão em nada. 29. O Senhor protege os bons, mas causa desgraça dos que fazem o mal. O versículo 29 fala sobre a lei da semeadura. Deus ele vê tudo o que acontece. O mal pode achar que está indo bem por um tempo, mas sempre tem o dia do juízo. Tanto que aqui em Provérbios 24, no versículo 1, veja que está escrito aqui em Provérbios 24, 1: não tenha inveja dos maus,
nem procure ter amizade com eles. Versículo 2: eles só pensam em violências e quando falam é para ferir alguém. Então não tenha inveja de quem pratica a maldade, não tenha amizade com eles. Eles só pensam em fazer o mal. Quando eles falam é para ferir alguém. E o mal sempre vem sobre aquele que é mau. Veja que no mesmo capítulo 24, no versículo 19, não se revolte por causa dos maus, nem tenha inveja deles. Versículo 20, os pecadores não têm futuro, eles são como uma luz que está se apagando. Então parece que eles estão se dando bem, mas não fique revoltado com os maus, não tenha inveja deles, porque os pecadores não têm futuro, eles são como uma luz que está se apagando. Voltando para Provérbios 10, aqui no versículo 30. As pessoas direitas estarão sempre em segurança, porém os maus não terão onde morar. Então veja, o versículo 30. Você sempre vai estar em segurança quando você andar na honestidade, na correção. 31. As pessoas honestas dizem coisas sábias. Quem diz coisas perversas recebe um terrível castigo. E versículo 32. Então as pessoas honestas dizem coisas sábias por quê? Elas sempre vão falar para você fazer a coisa certa. E isso é sábio. É sábio que você dizer para você mesmo fazer as coisas certas e corretas e orientar as pessoas ao seu redor para sempre fazer as coisas corretas. As pessoas honestas dizem coisas sábias. Elas dizem coisas corretas, coisas que vão trazer segurança, paz e prosperidade. Agora, quem diz coisas perversas, mentiras, engano, trapaça, recebe um terrível castigo. Chega sempre o tempo em que ocorre uma tempestade, como nós lemos aqui, que no versículo 25, vem a tempestade e acaba com os maus. Tem um momento em que Deus envia o castigo, em que Deus envia a tempestade, e os maus recebem o castigo daquilo que plantaram. Agora, 32. Os homens direitos sabem dizer coisas agradáveis, porém os maus estão sempre ofendendo os outros. Se você conhece pessoas que vivem ofendendo as outras pessoas, fuja dessas pessoas. Elas estão carregadas de mal, não estão cuidando do seu espírito, da sua alma e do seu corpo. Agora quero fazer um convite para você que acompanhou a leitura de Provérbios 10. A Bíblia fala que Deus viu que todos nós temos pecados. Então ele resolveu enviar Jesus para que ensinasse o Evangelho e as palavras de sabedoria para morrer em nosso lugar e oferecer-se como a justificativa dos nossos pecados. A Bíblia fala que todo aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus e que Deus o ressuscitou dos mortos, pode alcançar a salvação. Salvação do quê? Salvação dos seus pecados. Quando você recebe Jesus, você está dizendo assim: eu reconheço que eu sou um pecador e eu reconheço que Jesus morreu por mim e por isso eu aceito ele. Quando você faz isso, Deus te recebe como filho, como filha, e o seu nome é registrado no céu, num livro que se chama o Livro da Vida. Esse livro da vida é o livro que Deus vai abrir no juízo final. Vai ter um dia em que ocorrerá o julgamento final. Ele vai abrir o livro da vida. Se o seu nome estiver lá, significa que você recebeu Jesus, recebeu o perdão dos pecados, então você entrará para o céu. Agora, se você tem sentido que a sua vida não tem sentido, que você está com o espírito vazio, que você tem andado com ansiedade, preocupação, que você tem se sobrecarregado de mágoas, dores, você tem falado muitas palavras negativas. Deus, Ele quer que você vença tudo isso. Ele quer que você tenha paz, alegria. E é por isso que quando você recebe a Jesus, você recebe o perdão dos seus pecados, se torna filho de Deus e você acessa a Deus e Ele muda a sua vida para que você vença todo esse mal que está ao seu redor. Então faça uma oração comigo agora. Essa oração é simples e é para você receber a Jesus. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu te recebo agora como meu único e suficiente Salvador. Perdoa todos os meus pecados, me dá o teu Espírito Santo
para que eu possa te seguir até o fim dessa vida. Escreve o meu nome no céu, no livro da vida, para a eternidade. Em nome de Jesus, amém. Agora que você fez essa oração, você pediu perdão de seus pecados, então você reconheceu Jesus como seu Salvador. Você agora é filho, você agora é filha de Deus. Ele deu para você o Espírito Santo. O Espírito Santo é que vai ajudar você a vencer todo o mal. Como que você vai vencer esse mal? Comece a orar. Logo que você acordar dizendo: Espírito Santo, me dá paz. Espírito Santo, me dá alegria. Espírito Santo, me dá força para vencer os maus pensamentos. Espírito Santo, me dá força para vencer toda a mágoa, a angústia, ou a falta de perdão que está em mim. Me ajuda a perdoar aquela pessoa. Peça para que o Espírito Santo ajude você. Quem é o Espírito Santo? É o próprio Espírito de Deus morando em você. Quando você recebe Jesus, você recebe o Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele te ajuda. Ore todos os dias. E quando você sentir que tem uma mágoa sobrecarregando você, quando você que de repente está saindo com um homem casado, pensando que você está ganhando alguma vantagem com isso, porque você está tendo valor para esse homem que é casado e que está deixando a esposa para ficar com você, você está se iludindo. Deixe disso. Você tem valor por quem você é. Peça para que Deus dê graça e força, dê alegria para você. Deus vai dar, Ele vai ouvir a sua oração sincera. Ore com sinceridade, com transparência, realmente querendo bem, e Deus vai mudar a sua vida. E o seu nome está escrito agora no céu, no livro da vida para a salvação. Você que ouviu esse vídeo e lembrou de alguém que está no caminho com angústia, com aflição e que precisa ouvir essa palavra, compartilhe esse vídeo para que essa pessoa possa acessar a verdadeira sabedoria que é Deus e chegar-se até Ele para receber a paz. Deus abençoe a sua vida hoje sempre grandemente. Eu convido você a acompanhar os próximos dias as leituras de Provérbios. Convide os seus familiares, seus amigos, para que eles façam a leitura de Provérbios. Todos os meses nós estamos lendo Provérbios desde 2023 e essas meditações em Provérbios, quando você vai repetindo sempre essa leitura, você vai vendo coisas novas, aprendendo coisas novas, aquilo que você não captou na leitura do mês passado ou nas leituras anteriores, você vai aumentando, crescendo no seu conhecimento e vendo cada vez mais e mais com clareza o caminho da luz. A leitura de Provérbios é como o farol de um carro numa noite que vai iluminando e mostrando o caminho. Você vai sendo guiado por essa luz que vai trazendo clareza para as suas decisões, que vai trazendo cada vez mais, levando você mais e mais longe, porque Deus deixou esse livro para nos dar instrução, nos dar conhecimento, nos dar conselhos, nos dar inteligência, entendimento, discernimento e prudência. É isso que Deus quer para mim, é isso que Ele quer para você, é isso que Ele quer para todos nós. Deus abençoe a sua vida hoje sempre grandemente, amém e amém. Graças a Deus, amém.